mas a gente tem um programaço hoje para falar de tireoide, né? E tireoide é uma coisa que a gente vê que de um tempo para cá todo mundo está dando mais atenção. Até então, tireoide era uma coisa que a gente achava que nem fazia parte da vida da gente. Mas de 10 anos para cá, 15 anos para cá, a coisa tem mudado. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre os distúrbios da tireoide, essa glândula que é tão importante para o funcionamento do organismo. A tireoide que fica na área do pescoço pode provocar desde obesidade, doenças ósseas até câncer, mas se você quer que ela funcione bem, é importante conhecê-la, né? Então hoje a gente vai fazer um pouco eu acho que é didática até do programa, é o serviço que a gente faz e que a gente dá, mas contando sempre com a participação de convidados especialistas. Dr. Elton Estrela Ramos, médico endocrinologista, PhD em endocrinologia, especialista do serviço de endocrinologia e metabologia, está aqui no CBN Salto Alto para conversar com a gente. Doutor, seja bem-vindo, um beijo, um abraço forte. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, tudo ótimo. Prazer enorme, viu? Que tireoide é essa que de uma hora para outra todo mundo vira e dá atenção para ela, né? Os olhos se voltam para a tireoide e nessa semana, né? A semana internacional de conscientização da tireoide, nada melhor do que falar da tireoide. Vamos lá. Realmente, Sheila, problema de tireoide não é novidade nenhuma, né? A gente já vê nos anos passados na China, a gente também visitando museus italianos, a gente vê quadros e pinturas retratando bócio, problema de tireoide, mas agora, felizmente, a gente aumentou nosso poder de olhar, né, nosso olhar mais profundo e nosso poder de detecção dos problemas de tireoide. Né? A gente tem que ter em mente que é uma das doenças mais prevalentes, né, mais ou menos 1,6 bilhões de pessoas no mundo estão em risco para problemas tireoidianos. E as estimativas indicam que 300 milhões de pessoas já sofrem de algum problema de tireoide e metade delas não sabem. Então, por isso, essa iniciativa, né, de se criar uma semana, de se criar um dia internacional da tireoide, para a gente alertar com relação aos principais problemas, uma vez que nós temos até estudos recentes, né, que correlacionam alguns desses problemas com um impacto incrível na mortalidade, na incidência de doenças coronarianas, na incidência de infarto. Então a gente realmente tem que valorizar, porque uma vez que um problema desse é considerado um fator de risco tão grave quanto dislipidemia, quanto diabetes, quanto hipertensão, e a gente tem dias mundiais, né, de combate para diabetes, hipertensão e tudo mais, então a gente também precisa criar um momento aí de foco para a tireoide. Doutor Elton, sabe que nessa semana a gente vai despertar mais um pouquinho para a tireoide, mas a gente questiona o que leva, né, a população a sofrer tanto com essas disfunções, com a tireoide que até então não se falava e que de repente a gente percebe nessa última década então uma preocupação maior com ela, até chegar o dia que a gente alerta a população e diz, vamos pensar na tireoide. Aí eu pergunto por quê e o que levou também o aparecimento de tantas disfunções, inflamações e gente se queixando de problemas da tireoide. Bom, eu acho que a importância, você já introduziu muito bem, é uma glândula pequena, mas ela é uma das maiores glândulas que a gente tem, ela, né, pesa 15 a 25 gramas, ela está localizada no pescoço, na base do pescoço e produz 2 hormônios, o T3 e o T4. Esses hormônios são hormônios que interferem diretamente em muitos processos, né, no crescimento, no ciclo menstrual, na fertilidade, no sono, na capacidade de raciocínio da gente, de memória, na temperatura corporal, nos batimentos cardíacos. Isso tudo é coisa que a tireoide regula, né? Eliminação de líquidos, funcionamento do intestino, na força muscular da gente, no controle do peso. Ou seja, é uma glândula que ela orquestra o metabolismo da gente e orquestra o funcionamento dos outros órgãos. Com relação ao aumento da incidência de doenças, o aumento da descoberta, do diagnóstico, a gente acredita que sim, existe hoje no nosso meio uma exposição maior a substâncias goitrogênicas, né, substâncias que causam bócio, né, substâncias que causam distúrbios de tireoide. Muitos elementos químicos já foram identificados. Recentemente a gente teve um destaque muito grande por bisfenol A, que é uma substância que é utilizada na fabricação de alguns plásticos, que é um dos mais novos disruptores endócrinos, né, que acabam interferindo no funcionamento não só da tireoide, mas de outros órgãos. A gente tem hoje vários fenômenos que podem ser secundários
a esse tipo de substância. Hoje, por exemplo, a gente vê que nossos adolescentes atingem a puberdade, menstruam muito mais cedo do que há 40 anos atrás. Cedo, verdade, então, possivelmente, alguma coisa que a gente come, alguma coisa que está armazenando nossa comida, nosso alimento, o bisfenol A teve aí um destaque muito grande, as mães pararam de dar mamada na mamadeira que tem bisfenol A no plástico, enfim, tem todo esse questionamento, né? Com relação ainda à tireoide, a gente vem combatendo desde a década de 60 que no Brasil houve um empreendimento, um investimento muito grande para se evitar as áreas de deficiência de iodo. Sim. Então hoje a gente tem uma suplementação de sal que é obrigatória, desde a década de 60 é assim. Há vários projetos, como o projeto do Tyromóvel, que foi um carro que correu a América Latina identificando áreas de possível deficiência de iodo para eliminar a chance do que a gente tinha antes, que é o bócio endêmico, que muitos países ainda possuem, que é uma situação desesperadora, porque uma vez que a gente sabe que a tireoide utiliza o iodo para fabricar hormônio, e a gente tem uma área deficiente de iodo, né? Por quê? Porque o solo é deficiente de iodo, ou porque essa população não tem acesso aos alimentos mais ricos em iodo, que a gente pode até citar alguns aqui, ovos, leites, mas mesmo os alimentos de origem animal, se esses animais comem, né, fazem a pastagem num solo que é pobre de iodo, a carne, os derivados vão também ser pobres em iodo. E alguns mariscos, moluscos, crustáceos são mais ricos. Então existem regiões realmente mais no interior do continente, ao redor dos Andes, onde existia uma deficiência de iodo muito grande. Mas hoje, com suplementação do sal obrigatório, e toda essa difusão de informação, a gente está tendo até o inverso, que são áreas com excesso de iodo, que também é prejudicial. É prejudicial, nem o excesso, nem a carência. A gente precisa de um equilíbrio. Né? Então, na deficiência de iodo, você pode ter realmente o bócio endêmico, mas também no excesso de iodo você pode ter um maior risco de formação de nódulos de tireoide. E tem muita gente apresentando nódulos. Então, é isso que a gente tem que pesar. É sempre estudar, desenvolver pesquisas, ter uma noção da nossa realidade local, da nossa do que está acontecendo com a nossa população, com nossos pacientes, e investir cada vez mais nessa conscientização da população. Deve-se investir em pesquisa, porque se a gente parar para analisar, parece que desde a época de 60, já que surgiram tantos projetos com a intenção de dar a essa população um pouco mais de iodo, né? Para que a gente tivesse menos problemas, a gente disse, será que o problema era só essa história do bócio? Porque agora a gente percebe que são outros problemas. Não morreu aí, né? E nem a gente estancou também os problemas relacionados à tireoide. Então, a partir de agora, a gente pergunta, e quem sofre com esses problemas? Mulheres, crianças, idosos? Outra questão também é que a gente está mais preocupado, né? O profissional, o clínico geral, o ginecologista, o cardiologista pede mais exame de tireoide, então a gente está conseguindo detectar mais e cada vez mais cedo. A gente tem sim um grupo de risco, a gente estima que 10% das mulheres acima de 40 anos e 20% das mulheres acima de 60 anos, elas já possuem algum problema de tireoide, né? Mas a gente sabe que acomete mais mulher, mas recomenda que o homem também, a partir de 50 anos, faça um exame de triagem, faça um exame de detecção, porque é possível que 10% da população masculina, a partir, né, dos 50, 60 anos, também tem algum problema de tireoide. Mulher, com certeza, 20%, e o homem, em torno de 10% acima dos 60 anos. Sai ganhando, não é? Porque o maior problema de tireoide é a doença autoimune, é a tireoidite, como você já citou, e doença autoimune em geral é mais prevalente em mulher. Além das mulheres, né, acima dos 40 anos, que é uma fase que coincide com a perimenopausa ou com a menopausa, as mulheres no período pós-parto, né, quando a gente fala pós-parto, a gente considera até 6 meses depois do parto. Certo. Também são grupos de risco. Pacientes que fizeram radioterapia prévia na cabeça, no pescoço, para tratar alguma doença, como linfoma. Pessoas que já tiveram algum problema prévio de tireoide, pessoas que utilizam lítio, amiodarona, alguns anticonvulsivantes, que estão fazendo ou fizeram tratamento para hepatite viral, pessoas com histórico familiar de diabetes tipo 1 ou de tireoidite ou hipotireoidismo, ou
qualquer outra doença autoimune, como um lúpus, como artrite reumatoide, vitiligo, todas as pessoas estão em risco. Pacientes que têm síndrome de Down, síndrome de Turner, também têm um risco maior para problema de tireoide. Então, existe, além daquele clássico corte da idade, né, outros grupos que também apresentam risco. São fatores, né, aspectos. Agora, doutor, a gente fica nesse questionamento de que, poxa, eu tenho que tratar. E como é que eu sei que eu tenho um problema de tireoide, né? Como é que eu desperto para isso? Quais são os sintomas, as características que levam o indivíduo também a procurar um endocrinologista? Porque a gente muitas vezes acha que a gripe chega e a gente trata somente com um remedinho e uma hidratação básica. Mas quando se trata de tireoide ou coisas mais sérias, a gente não pode tratar em casa, né? Então a gente tem que procurar o profissional. Mas qual seria o momento certo para isso? Com certeza. A gente até discute muito isso, essa desconfiança, esses sintomas, alguns dos sintomas de problema de tireoide coincidem com outras situações, mas é interessante, se você percebe que algo está errado, procurar o médico. Não precisa ser necessariamente de imediato um endocrinologista, porque às vezes o acesso é difícil, existe uma demora para marcação, principalmente quando a gente fala de Sistema Único de Saúde. Então a gente também está desenvolvendo um trabalho junto a outros profissionais médicos, a clínicos gerais, a ginecologistas e cardiologistas, para pelo menos eles detectarem mais cedo. No início, quando a doença ainda é mais branda, a gente vai sentir cansaço, fraqueza, cãibra. Isso eu estou falando do hipotireoidismo, que é a doença mais comum, né? A hipofunção da tireoide, que é o problema de tireoide mais comum. Depois a gente pode falar um pouquinho do hiper, do câncer, do nódulo, mas no hipotireoidismo a gente vai sentir cansaço, fraqueza, cãibra, uma maior sensibilidade ao frio, mais lentidão. A pele fica mais seca, os cabelos mais... os cabelos mais finos e ralos. Então, olha só, quantos sintomas, né, são realmente sintomas que podem coincidir com uma sensação de cansaço do dia a dia, do corre-corre. Então, realmente precisa ser uma coisa mais consistente. Um cansaço anormal, né? Um cansaço diferente do que você costuma sentir. Alterações menstruais, a unha mais fraca, quebrando. Então, isso tudo você começa a sentir mais no início. E a vida também do indivíduo. Sabe que a gente leva uma rotina cansativa, né? E quem trabalha assim o dia inteiro, ou chega muitas vezes cansado, nunca liga o cansaço a qualquer tipo de disfunção, distúrbio ou doença, sei lá. Aí você acha que tá cansado porque tá cansado e vai levando. Unha quebra, mulher tem mania de vaidade, fala, quebrou, mas tá quebrando sempre, não percebe. Cabelo cai, não, mulher tem queda de cabelo nessa idade. E vai deixando de lado. Eu acho que é o momento que você tem para cuidar de você.